Você quer a verdade nua, crua, sem açúcar, sem panos quentes? A maioria fracassa porque está ocupada demais tentando parecer bem-sucedida, ao invés de se tornar bem-sucedida. Porque trocam visão por vaidade. Porque confundem movimento com progresso. Porque vendem seus sonhos por distrações baratas e seus futuros por aprovação momentânea. A maioria fracassa porque quer os frutos sem cavar a terra. Porque não entenderam que tudo que é grandioso exige dor, exige disciplina, exige renúncia. Querem vitória com atalho, querem glória sem guerra. Olhe ao redor. Vivemos na era das desculpas perfeitas. Está difícil? A culpa é do governo. Não tenho foco? A culpa é da ansiedade. Ninguém me ajuda? A culpa é dos outros. Mas a verdade brutal é que ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Enquanto você culpa o mundo, o tempo está passando. E o tempo não perdoa. A verdade brutal, o tempo não liga. Ele vai te enterrar junto com seus planos inacabados. Você não precisa de motivação. Precisa de decisão. Porque motivação vem e vai. Mas uma decisão verdadeira, essa muda tudo. Quando Thomas Edison falhou 1000 vezes tentando criar a lâmpada, ele não reclamou. Ele não disse, talvez não seja para mim. Ele disse, eu descobri 1000 formas de como não se faz. Você entende o peso disso? Não são apenas palavras bonitas. É a mentalidade que separa os que constroem impérios dos que vivem reclamando da vida. A maioria fracassa porque desiste cedo demais. Porque confundem um obstáculo com um sinal de que devem parar. Mas ouça com atenção. O universo não testa os fracos para puni-los. Testa os fortes para lapidá-los. O sucesso não é um prêmio, é uma consequência. E só chega para quem suporta a fornalha. Você quer saber por que a maioria fracassa? Porque vivem distraídos. Despertam e a primeira coisa que fazem é checar o celular, alimentar a mente com lixo, mergulhar na vida dos outros. Vivem anestesiados com vídeos curtos, prazeres rápidos e validações temporárias. Mas os gigantes acordam com propósito. Eles acordam e comandam a própria mente antes que o mundo a tome. Enquanto você procrastina, alguém lá fora está treinando. Enquanto você adia, alguém está executando. Enquanto você duvida, alguém está construindo. E essa pessoa pode não ser mais talentosa, pode não ser mais inteligente, mas ela é mais disciplinada. E disciplina, meu amigo, derrota talento todos os dias da semana. A maioria fracassa porque subestima a clareza, porque tentam construir sem planta, caminhar sem mapa, correr sem direção. Vivem de sonhos vagos como quero ser rico, quero ser livre, quero ter sucesso. Mas o que é sucesso, exatamente, para você? Como é o seu dia ideal? Onde você quer estar em 5 anos? Se você não pode descrever, você não pode alcançar. Napoleão Hill dizia, o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas desejo sem definição é ilusão. Você precisa visualizar com precisão, sentir como se já fosse real, mover-se como se o mundo já estivesse te esperando. Clareza não é luxo. É o chão firme onde se pisa quando o mundo tenta te derrubar. E a maioria? A maioria prefere o conforto do tanto faz. Acham bonito dizer que estão deixando a vida levar, como se o acaso fosse um bom capitão. Mas quem deixa a vida levar acorda um dia e descobre que foi levado. Levantam-se tarde, vão a empregos que odeiam, fazem o que não amam, para comprar o que não precisam e impressionar quem nem ligam. Você quer saber por que fracassam? Porque vivem sem visão. E quem vive sem visão, vive escravo da rotina. Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E quase sempre leva ao nada. Olhe para os grandes nomes da história. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Oprah Winfrey foi chamada de inadequada para a televisão. Abraham Lincoln perdeu eleição após eleição antes de mudar a história de uma nação. Eles falharam, sim, mas nunca fracassaram. Porque fracasso real só existe quando você aceita a derrota como final. Esses nomes se levantaram não porque o mundo acreditou neles, mas porque eles acreditaram em si mesmos quando ninguém mais acreditava. E aí está mais uma verdade brutal. A maioria fracassa porque acredita demais nos outros e de menos em si mesmos.
Passam a vida esperando permissão, esperando alguém dizer vai, agora você pode. Mas ninguém vai te dar esse sinal. O mundo está ocupado demais lutando suas próprias batalhas. Se você não bater o pé, se você não gritar por si, você será esquecido na multidão. É duro ouvir, eu sei, mas necessário. Porque se você quer viver uma vida diferente, precisa estar disposto a se tornar alguém diferente. Não existe nova realidade com a mesma mentalidade. Não existe transformação sem ruptura. Você precisa matar a velha versão de si. Aquela preguiçosa, insegura, ansiosa por aprovação, medrosa diante do desconhecido. Ela precisa morrer para que você nasça. Para que o verdadeiro você, o visionário, o disciplinado, o imparável, possa emergir. E isso dói. Dói porque exige desapego. Dói porque exige que você olhe no espelho e diga: eu sou responsável. Não o seu passado, não sua família, não o sistema. Você. Essa é a chave. Responsabilidade total. Só quem assume a responsabilidade total pela própria vida tem o poder de mudá-la. Enquanto você culpar qualquer coisa fora de você, você entrega o controle. Mas quando você diz sou eu, sempre fui eu, nesse instante você se torna perigoso. Nesse instante, o mundo começa a se curvar, não porque ele te deve algo, mas porque você se tornou alguém impossível de ser ignorado. Eles não falam isso nas escolas, não ensinam isso nas universidades, porque é mais fácil formar seguidores do que líderes, mais conveniente treinar obediência do que despertar consciência. Mas entenda, ninguém vai te ensinar a ser livre. Você terá que lutar por isso. A maioria fracassa porque nunca aprendeu a dominar a si mesma, porque são escravos dos próprios impulsos. Comem o que quiserem, dormem quando quiserem, gastam o que não têm, falam sem pensar, agem sem propósito. Querem ter poder no mundo, mas não têm poder nem sobre o próprio corpo, sobre os próprios hábitos. Quer mudar sua vida? Comece com disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É acordar cedo quando seu corpo quer dormir. É estudar enquanto o mundo se diverte. É treinar mesmo sem motivação. Disciplina é o ato supremo de amor próprio. É você dizendo: eu respeito tanto meu futuro que não vou sabotar meu presente. Você acha que Elon Musk construiu impérios com motivação? Você acha que Kobe Bryant se tornava melhor todos os dias porque estava sempre inspirado? Não. Eles tinham uma relação íntima com a disciplina. Eles sabiam que a grandeza mora no tédio, que a excelência nasce da repetição, que o sucesso não é feito de grandes saltos, mas de pequenos passos dados incessantemente. A maioria fracassa porque espera sentir-se pronta. Mas ouça com atenção, você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca. O momento perfeito não existe. E enquanto você espera o sinal ideal, as portas se fecham, as oportunidades evaporam, o tempo passa. Você precisa agir, com medo, com dúvida, com tremor. Age assim mesmo, porque a ação cura. A ação transforma confusão em clareza, dor em força, sonho em realidade. E quando você agir, prepare-se. Prepare-se para a rejeição, para a crítica, para o julgamento. Porque o mundo sempre tenta diminuir quem ousa ser grande. Vão rir de você. Vão duvidar. Vão tentar puxar você de volta para a zona de conforto deles, porque sua coragem expõe a covardia deles. Mas continue. Napoleão Hill dizia: as grandes realizações são geralmente nascidas de grandes sacrifícios. Você vai perder amigos. Você vai perder noites. Vai perder festas, distrações, zonas de conforto. Mas tudo que você perder é pequeno comparado ao que você vai conquistar. A maioria fracassa porque vive com medo de errar. Medo do fracasso. Medo de parecer tola, de se machucar, de falhar em público. Mas escute, o fracasso não é o oposto do sucesso. É o caminho até ele. Não existe um só campeão que não tenha sangrado. Não existe uma só lenda que não tenha perdido. Mas existe uma diferença brutal entre quem falha tentando e quem fracassa por nunca tentar. Você não precisa acertar sempre. Precisa ter coragem de continuar, mesmo depois de cair. Precisa olhar para os cacos e dizer: isso ainda não me quebra. A maioria para na dor.
Os grandes constroem com ela. E há algo mais, gratidão. A maioria fracassa porque não reconhece o que tem. Vivem presos na escassez, na comparação, na falta. Mas escuta, você não pode atrair abundância pensando como alguém que só vê o que falta. Você não pode crescer se odeia a base onde está plantado. Gratidão não é aceitar pouco. É reconhecer que mesmo nos dias escuros, ainda há luz. É treinar seu olhar para enxergar o que os outros ignoram. É transformar cada obstáculo em aprendizado, cada crítica em combustível, cada dificuldade em degrau. Henry Ford não começou com fábricas. Ele começou com falhas, com tentativas mal-sucedidas, com portas fechadas. Mas tinha algo que a maioria nunca constrói: visão. Visão é o que mantém a chama acesa quando tudo parece dizer desista. É o que te faz ver castelos enquanto só tijolos. E a maioria fracassa porque perde a visão no meio do caminho. Deixam que a pressa mate o processo. Deixam que a dúvida contamine a fé. Deixam que o mundo apague o fogo interno. Mas você não. Você veio até aqui por um motivo. Você está ouvindo essas palavras porque algo dentro de você ainda resiste, ainda acredita, ainda deseja mais. Mais clareza, mais poder, mais verdade. E essa verdade é brutal. A maioria fracassa porque está buscando conforto. Você, se quer vencer, precisa buscar propósito. Precisa se mover com intenção. Precisa decidir agora, aqui, neste momento. Você vai continuar vivendo como todos os outros ou vai começar a viver como poucos têm coragem de viver? Não há garantias. O caminho é duro. A jornada é solitária. Mas se você persistir, se você ousar seguir quando todos pararem, se você tiver coragem de acreditar em si mesmo com uma fé que queima mais forte do que qualquer dúvida, você vai vencer. Não porque é fácil, mas porque você se tornou inquebrável. E quando vencer, não será apenas por você. Será por todos aqueles que duvidaram. Por todos os dias em que você quase desistiu. Por cada lágrima escondida. Por cada não que você transformou em força. Por cada passo silencioso que ninguém aplaudiu. A maioria fracassa, mas você não precisa ser a maioria. Você nasceu com o poder de reescrever a sua história. Agora é a hora. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Agora. Se essa mensagem falou com a sua alma, se despertou algo dentro de você, então não deixe isso morrer aqui. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Inscreva-se no canal para receber mais verdades que sacodem, mais palavras que empoderam, mais narrativas que transformam. E comenta aqui embaixo, qual foi a parte que mais te atingiu? O que você vai fazer diferente a partir de agora? Vamos juntos construir uma comunidade de visionários, uma revolução silenciosa de mentes despertas, porque o mundo precisa de mais almas despertas. E tudo começa com você. Até o próximo vídeo. Permaneça forte, permaneça focado e, acima de tudo, permaneça em movimento. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.